que ficou claro, os irmãos entenderam a proposta. Então, o Pedro está arrumando aqui, vai subir um pouquinho aqui o pedestal. A ideia é justamente essa, de nós estarmos nos conhecendo. Um pouco da vida de cada um. Só um pouquinho, irmãos. Ajuda aqui, Guilherme. Um pouco da vida de cada um. Conhecendo um pouco da vida de cada um. E assim nós vamos vivendo essa comunhão na fé, vivendo esse relacionamento, entendendo verdadeiramente a nossa história e fazendo a nossa história, porque a igreja é fazer a nossa história. Amém? Escapou ali um pouquinho, mas está tudo bem, tudo tranquilo. Muito bem, irmãos, nós vamos continuar falando aqui a respeito do Sermão do Monte, onde nós entendemos que o Senhor traz uma proposta àqueles que são do reino, como que deve viver aqueles que são do reino, e a partir dessa vida no reino, nós verdadeiramente iríamos desfrutar de uma felicidade que é fruto do Espírito, que é uma vida com Deus, que é uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, que traz para nós benefícios que, além de nos fazer bem, obrigado, filho, glorifica e exalta o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias, lá no capítulo 7. Nós lemos a semana passada no capítulo 7, mas nós vamos continuar, porque eu falei que ia falar um pouco dessa questão de orar, que Jesus incita os seus discípulos a orar. Então, Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. Tudo bem? O pessoal está tudo bem dos lados, Pedro? Tudo tranquilo? Então diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará todas as coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Então, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, o Senhor está quase aí encerrando, na verdade, Mateus está trazendo para nós esses ensinamentos de Jesus, e está quase chegando ao final, e o Senhor dá algumas considerações, reforça alguns pensamentos a respeito do que ele entende, ou do que ele quer que nós entendamos, como aqueles que vivem, que participam do reino de Deus, do reino dos céus, os que são bem-aventurados. E Jesus aqui, ele fala um pouco sobre essa questão de orar. Ele insiste novamente, ou incita novamente, os seus discípulos a orarem. Jesus já havia falado isso lá no capítulo 6, quando ele ensina a orar, e nós falamos sobre isso, que ele fala do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E aqui, caminhando para o final, ele fala mais um pouco nessa questão. E aí nós vamos tirar algumas lições que são fundamentais, que o Senhor quer que nós entendamos, para que possamos desfrutar dessa vida do reino, para que possamos desfrutar dessa alegria, para que possamos desfrutar dessa felicidade que é proporcionada por Deus através do seu Espírito. E até porque agora nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós somos pessoas que foram regeneradas,
que foram transformadas, nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus, habitamos, o Senhor Deus habita nas nossas vidas através do Espírito dele. E agora essa jornada nova com Deus é uma jornada que deve proporcionar a nós satisfação, alegria, prazer, porque agora estamos caminhando, como foi cantada nessa música tão linda, com o Criador do Universo. Outrora nós não conhecíamos o Criador do Universo, nós não sabíamos verdadeiramente como ele era, mas o Criador do Universo se encarnou na pessoa bendita de Jesus Cristo, habitou no meio de nós, revelou-se a nós, e nós podemos, através da vida de Jesus, saber verdadeiramente quem é Deus. Esse Deus de graça, esse Deus de amor, esse Deus de justiça, esse Deus de misericórdia, esse Deus de disciplina, mas esse Deus que está constantemente conosco e que quer ter um relacionamento a nós. Então, o Sermão do Monte é justamente isso. Não é uma fórmula para que você possa entrar no céu, mas, na verdade, são características de pessoas que já pertencem ao céu, que já pertencem ao reino de Deus. Amém? Então, o que Jesus quer ensinar para nós? Ele quer ensinar para nós aqui que o relacionamento agora dos discípulos, o relacionamento agora daqueles que foram chamados para segui-lo, e a proposta de Jesus é muito clara: vem e segue-me, anda conforme eu ando, pisa das minhas pisaduras, e o apóstolo Pedro fala isso, né? São chamados para andar nas suas pisaduras. Tenham o comportamento procure ter o comportamento que eu tive, procure cultivar as atitudes, as emoções e os sentimentos que eu tive, procure olhar para as pessoas do jeito que eu olhei. Então essa é a proposta do reino. É muito mais do que fazer parte de uma igreja. É ter uma vida transformada. É ter um coração regenerado, uma mente agora que é pertencente a Cristo. E esse relacionamento deve ser um relacionamento de dependência e de confiança. E Jesus fortalece essa forma de pensar. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede e o que busca encontra. O que Jesus quer dizer para nós? Eu quero que vocês agora tenham um relacionamento dependente de mim e confiante em mim. Eu quero que vocês apresentem a mim as suas necessidades. Eu quero que vocês coloquem diante de mim aquilo que vocês querem. Eu quero que vocês esperem confiantemente que eu irei responder às suas orações conforme aquilo que ele entende o que é bom. Isso traz a nós a seguinte reflexão: nós temos que ter um reconhecimento de quem é Deus e um reconhecimento da nossa incapacidade diante dessa soberania maravilhosa de Deus. Deus está no controle. Deus trouxe para si homens e mulheres, tirou homens e mulheres dos quais eu e você fazemos parte das trevas, colocou no seu reino, e agora ele quer que nós venhamos a ter com ele um relacionamento de confiança, entendendo que ele pode todas as coisas nas nossas vidas. Esse relacionamento que nós vamos ter com Jesus e o que nós recebemos de Jesus não é por conta da insistência ou da persistência, mas sim por conta da dependência. O fato de nós batermos, o fato de nós apresentarmos, o fato de nós buscarmos, isso quer dizer que nós estamos realmente reconhecendo que respostas para as nossas vidas, sejam em quais áreas forem, só virão de Deus, respostas certas, respostas concretas, respostas que alimentarão verdadeiramente o nosso ser. Muitas vezes essas respostas que nós batemos com tanta insistência e persistência não são de acordo com a nossa vontade humana. Muitas vezes essas respostas não são as que nós queremos ouvir, porque nós verdadeiramente não sabemos o que é bom, perfeito e agradável para nós, mas Deus sabe. Muitas vezes essa resposta não vem de imediato. Por quê? Porque enquanto Deus não responde, Deus está trabalhando na nossa vida, no nosso coração, na nossa maneira de ser e nos fazendo viver em dependência ou procurando viver em dependência com esse Deus. Essas respostas também que vêm de Deus, nós temos que ter a consciência que elas não vêm
Porque nós somos persistentes, porque nós oramos, porque nós jejuamos demais, porque nós nos consagramos demais, mas as respostas vêm por conta de Deus e da sua bondade. É interessante como Jesus exalta aqui justamente essa diferença em que existe entre nós e Deus. O texto diz que nós somos maus, ou seja, Jesus está se referindo à natureza humana, à natureza pecaminosa, à natureza caída. E nós, mesmo com a nossa natureza caída, mesmo vivendo muitas vezes longe e distante de Deus, quando os nossos filhos nos pedem algo, nós fazemos o possível para poder atendê-los, conforme as nossas possibilidades. O que Jesus quer nos ensinar aqui, que nós temos que ficar tranquilos, porque esse Deus que nos chamou para o seu reino, ele é bom. E ele age por conta da sua bondade e da sua misericórdia para com as nossas vidas. Parece que Jesus também está abrindo os nossos olhos para que nós possamos enxergar Deus como um Pai bondoso. E nós temos dificuldade com isso. Por quê, irmãos? Porque nós viemos de uma teologia totalmente estranha. Nós temos uma base teológica cristã muito complicada, onde, na maioria das vezes, nós não enxergamos Deus como Pai, mas nós enxergamos Deus como um repressor, Deus somente como um disciplinador, Deus como aquele que está esperando que a gente erre, que a gente pise na bola, para ele exercer um julgamento pesado e dizer, tá vendo? Eu sabia que você é esse miserável pecador. E aí nós muitas vezes vivenciamos um relacionamento de medo, um relacionamento de pânico, um relacionamento de troca. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, Deus ele é bom, viu? Deus, ele é bom. Vocês podem ser maus, mas saibam que Deus é bom. E ele vai agir de acordo com aquilo que ele é. Então nós podemos descansar nesse Deus maravilhoso. Nós podemos verdadeiramente entender que estamos no lugar certo. Na pessoa bendita de Jesus Cristo, estamos no lugar certo, no reino certo. E nós podemos derramar-nos diante desse Deus, colocar todas as nossas necessidades, colocar todas as nossas ansiedades, colocar todos os nossos desejos. O próprio Jesus disse, vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão oprimidos, vocês que estão sobrecarregados, tomem o meu jugo, descarreguem sobre mim a sua canseira, as suas dúvidas, os seus medos, os seus sonhos e os seus projetos. Na verdade, a proposta do reino é uma vida em Deus, onde nós devemos depender e podemos confiar verdadeiramente em Deus. E aí, nós temos que entender que é assim que devemos viver também. Assim como Deus é bom, assim como Deus é gracioso, assim como Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, nós, como cidadãos do reino, devemos procurar imitar essas características e essas qualidades de Deus. E viver no reino é justamente viver nessa perspectiva da nova vida. De uma maneira diferente de ver e de observar as coisas. Nós somos chamados para amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é bom, porque Deus é perfeito. Porque Deus ele sabe o que ele faz. Até quando Deus não nos dá, ele é perfeito. Né? Quando Deus não faz o que nós não queremos, ele é perfeito. Porque ele é Senhor de todas as coisas. Ele é soberano. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós, como cidadãos do reino, devemos viver nessa perspectiva de querer agradar a Deus e de viver para o próximo. Porque olha que coisa interessante. O Deus Todo-Poderoso, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E é isto que o texto diz. Se vocês, como seres humanos, que ainda tem a marca do pecado em vocês, que ainda tem essa natureza muitas contaminada, corrompida muitas vezes, que vocês lutam para poder fazer e estar na presença de Deus, vocês são capazes de fazer coisas boas. Imagina eu, que sou santo, que sou puro. Imagina eu que os amo. Imagina eu que me entreguei para vocês. Então vivam dependente de mim e esperem em mim. E procurem
fazer aquilo que eu quero que vocês façam. E aí, Jesus ele diz que no reino é assim. O versículo 12 diz assim, ó, tudo quando, pois, quereis que os homens nos façam, assim fazeis vós também. Ele entra aqui na questão da regra de ouro, na ética da reciprocidade, que era muito comum e que é muito comum. Né? E os judeus eles usavam essa ética, essa maneira de pensar na forma negativa. Eles pensavam assim, tudo quanto não querem que te faça, não faças a outro. Se você não quer o mal para o outro, então não faça o mal, que você não vai receber o mal. Jesus ele já quebra tudo isso e ele parte pela questão positiva. Ele diz assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, para que, porque esta é a lei e os profetas. Então Jesus ele diz assim, olha, resumindo, eu quero que vocês aprendam a confiar e a depender de mim. Eu chamei vocês para isso. E a alegria de vocês, a felicidade de vocês, está nessa vida dependente de mim. E vocês podem confiar. Por quê? Porque eu sou bom. Porque eu sou santo. Porque eu sou puro. Porque eu sei o que é melhor para vocês. E no tempo certo, eu vou responder às orações que vocês me fizeram, de acordo com aquilo que eu entendo que seja bom para vocês. Apenas descansem e confiem. E reflitam um pouco e me vejam como um pai. Se vocês me olham apenas como um Deus carrasco, deixem de lado. Olhem para mim como um pai de vocês. Eu sou agora o pai de vocês. Vocês nasceram não da carne nem do sangue, vocês nasceram do Espírito. Vocês foram regenerados, vocês foram transformados. O meu Espírito habita agora de vocês. Vocês são novas criaturas. Tudo se fez novo e eu sou o Deus Todo-Poderoso que tenho o prazer de abençoar a vocês. Assim como vocês querem abençoar os seus filhos, eu tenho essa alegria de abençoar vocês. Então, confiem em mim. E também procurem mudar a maneira de vocês viverem. Agora, vocês vivam com uma disposição de abençoar os outros, de querer o bem para os outros, de fazer aquilo que é agradável aos outros, porque é assim que vocês querem. Vocês não querem ser abençoados? Abençoem. Vocês não querem ser perdoados? Perdoem. Vocês não querem que a misericórdia venha sobre a vida de vocês? Sejam misericordiosos. Vocês querem respeito? Respeitem os outros. Vocês querem ser tratados com igualdade? Trate os outros com igualdade, porque isto é servir a Deus. E isto é entender os mandamentos de Deus. E não era assim que os fariseus entendiam. Eles se achavam os melhores. Eles se achavam os mais perfeitos. Eles se achavam os únicos santos. Eles achavam que a religiosidade, a expressão ritualística deles era o que garantia a vida e o relacionamento dele com Deus. Eles tiveram que ouvir de João o seguinte: quem vocês pensam que vocês são? Vocês acham que porque vocês são filhos de Abraão? Deus suscita até essas pedras, levanta essas pedras para poder orar. Então, cuidado com a forma com que nós vivenciamos a nossa fé, a nossa espiritualidade. Essa é uma frase muito correta que o Sérgio usa. O cristianismo, a fé cristã, se vive no chão da vida. Não é somente na igreja. E é isso que Jesus está falando aqui. Eu preciso de práticas de pessoas que entenderam. Práticas de pessoas que mudaram os seus corações. E aí, Jesus finaliza esse ponto no versículo 13 e 14, deixando bem claro que não é um caminho fácil. É um caminho estreito, é um caminho difícil. E é um caminho que poucos entraram por ele. Jesus disse, entrai pela porta, lá no versículo 13, estreita. Larga é a porta. E espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Como nós temos uma cabeça formada por uma religiosidade somente moralista, nós já pensamos no que deixar, no que não deixar, no que vestir, no que não vestir. Não é isso que Jesus está falando. Porque para aqueles que são de Deus, o Espírito de Deus vai falar como que deve ser e como deve viver. O que Jesus está falando é o seguinte: mudem esses corações duros de vocês.
Mudem a maneira de ser e de pensar. Mudem a maneira de olhar para os outros. Mudem a maneira de se relacionar comigo. Mudem a maneira de me enxergar. Que a religiosidade de vocês, que a fé de vocês seja uma expressão do relacionamento que vocês têm comigo. Da mudança que houve dentro de vocês. Porque religião por religião, tem um monte aí. E essa porta é bem larga. Você pode entrar e você pode frequentar e você pode fazer o que quiser. E é incrível, não sei quantos tempos eu tenho ido aí. E é incrível porque você vê no nosso meio mesmo cristãos rancorosos, você vê no nosso meio cristãos que não perdoam, você vê no nosso meio cristãos que são egoístas, que não se preocupam com os outros, cristãos que querem viver, eu quero fazer a minha parte, e no reino de Deus não tem a minha parte. No reino de Deus tem a nossa parte. No reino de Deus tem a misericórdia, tem a graça e tem o perdão, e tem o amor e tem a bondade. Então Jesus disse que esse caminho é difícil. Por que ele é difícil? Porque você vai ter que abrir mão de você mesmo. Você vai ter que começar a enxergar Deus como Ele é, não como você quer. Você vai ter que enxergar o outro como a si mesmo. E lá em Filipenses, o apóstolo Paulo diz que Jesus, ele veio, se encarnou, e ele enxergou, né, nós como mais importante até do que a própria vida dele, tanto que deu a vida por nós. Então o cristianismo é essa disposição, o viver no reino é essa disposição de abrir mão de você, de confiar em Deus como um Pai amoroso e de enxergar o teu próximo como aquela pessoa que você quer e precisa e tem que abençoar, que você tem que amar, tem que perdoar. Então Jesus disse, esse caminho é estreito porque nem todos querem abrir mão do seu orgulho, da sua prepotência, da sua arrogância. É muito mais fácil ser um moralista, é muito mais fácil ser um religioso, é muito mais fácil ser um legalista. E os fariseus eram legalistas, eles eram religiosos, eles eram moralistas, como eu disse para vocês. Eles não iam na casa de um pecador, porque ele era um miserável pecador. Mas ele pode vir na minha, porque eu sou santo. Né? Eles se achavam os melhores, porque eles oravam três vezes ao dia, jejuavam 2 vezes por semana. E eles jejuavam justamente naqueles dias que todo mundo estava vendo. Puxa vida. Jesus disse, esse caminho é fácil. Viver dessa maneira é difícil. Viver dessa maneira não é difícil. Difícil é mudar esse coração. Difícil é mudar essa mente. Difícil é colocar Deus como Senhor da sua vida. Então, a pergunta que eu tenho para fazer a você nessa noite é: qual a estrada que você está percorrendo? No cristianismo. Na religiosidade. Qual é o caminho que você está andando? Qual porta você está tentando entrar? A porta que é larga? A porta que aparentemente é mais fácil? Ou você está entrando na porta que leva para a salvação? A porta que leva para a salvação é uma porta de renúncia, é uma porta de amor, é uma porta de graça, de misericórdia. A porta que leva para a salvação é uma porta de reconhecimento da sua pequenez diante da grandeza de Deus. A porta que leva para a salvação é a porta onde nos faz sermos agentes de bênção e não de maldição na vida do outro. A porta que leva na salvação é a porta que nos faz ser pessoas que nos preocupamos com o próximo e queremos abençoar o próximo. A porta que nos leva para a salvação é a porta onde o reino de Deus e a sua vontade deve ser exercida na minha vida. A porta que leva para a salvação é a porta onde o Pai é nosso e o pão também é nosso. A porta que leva à salvação é o caminho da humildade, da mansidão e de uma vida aos pés do Senhor. Amém? Então, que a gente possa, em nome de Jesus, entender qual é a proposta do reino. E que a gente possa entender o porquê e para que Deus nos chamou. Nos chamou para sermos dependentes dele. Nos chamou para sermos abençoados por ele e reconhecermos que ele é um Pai de amor. E nos chamou também para que possamos ser bênção na vida dos outros, como instrumentos de justiça,
como pessoas que louvam e adoram a Deus, não somente com os lábios, mas com a vida, com tudo que fazem. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos, em nome de Jesus, procurar viver de uma maneira que agrada a Deus para a glória do Senhor. Quero orar com você nessa noite. Obrigado você que esteve conosco. Muito obrigado por você que tem nos abençoado com a sua presença. E é uma alegria muito grande quando nós voltarmos, quando Deus permitir, nós queremos fazer uma festa bem bacana. E não é lá no Colorado, né? Comer bastante, brincar, se alegrar, rir, louvar a Deus juntos em comunhão, porque nós somos do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque o teu reino, ele veio até nós através da pessoa bendita de Jesus Cristo. E os nossos pecados foram perdoados. Porque, ó Deus querido, o Senhor nos inseriu, ó Deus, no teu reino através da tua vida, do teu amor e da tua graça, Senhor. Nos ajuda a entender, ó Deus, essa nova vida e nos ajuda, Deus, a, em nome de Jesus, Pai, procurar viver como pessoas verdadeiramente que entendem que devem depender do Senhor. Pessoas que olham para o Senhor como um Pai bondoso, amoroso, misericordioso, disciplinador quando for preciso, que corrige aqueles que amam, ó Deus, mais um Pai que faz tudo em amor por nós, Pai. E nos ajuda a olhar para o outro e abençoar o outro, Pai querido, com aquilo que somos, que temos, ó Deus, e fazer para o outro aquilo que nós queremos que os outros façam por nós, Pai. Nos ajuda a renunciar, nos ajuda a abrir mão daquilo que atrapalha e nos ajuda a viver dependentes do Senhor, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que possamos ser agentes de bênçãos, ó Deus querido, aonde o Senhor nos colocou. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Amém. Vocês vão cantar? Sim. Sim, nós vamos encerrar cantando. Deus possa abençoar a sua vida grandemente. E a semana que vem nós vamos falar lá sobre um pouco dos falsos profetas. Ok? Vai lá, Pedro. Glória a Deus. Coração regenerado, coração transformado, coração que ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Já abençoou o meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim em ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor. Família, em qualquer cidade, vivendo uma verdade, expressando a glória do Senhor. A família, vivendo compromisso, grande amor.
coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, que abençoa o meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor na família. Olha a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo com compromisso o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso és para mim. Eu preciso de ti. Precioso és para mim. Deus abençoe, irmãos. Até amanhã. Vamos assistir a live com o Sérgio, conhecer um pouquinho mais da história de vida dele. Vai ser muito bom, muito edificante nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Obrigada, irmãos. Um beijo. Beijo, viu? irmãos. Fiquem com Deus.